Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Brasil na contramão das economias mundiais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Porque o mundo inteiro falando em corte nas taxas de juros e aqui nós estamos falando em aumento de juros de setembro para frente. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todas as suas dúvidas. E antes de começar o vídeo de hoje, anota aí, na próxima semana falaremos sobre previdência privada. Você pensa em ter previdência ou já tem? Você vai ter então uma aula detalhando os riscos e também os benefícios desse tipo de investimento, que eu posso te dizer, é o investimento que eu tenho mais na minha carteira. Você vai entender por quê e como sair do pesadelo da sua previdência. Mande o CNPJ dela que eu terei o maior prazer em analisá-la ao vivo. Anota aí, primeira semana de setembro. Vamos lá, vamos começar com o vídeo de hoje. E na sua tela aí você já tem as taxas do Tesouro Direto, que nós falaremos um pouco mais ao final desse vídeo. Taxas girando aí em termos de pré-fixado, entre 11,5, que é o mais curto, e 11,70 o mais longo. Anota esses dois valores, entre 11,5 e 11,70 os pré-fixados. Os IPCAs principais com uma volatilidade maior. Aliás, você deve se lembrar, eu falei aqui que mês de agosto ia ser um mês de volatilidade. Chegamos a ver aí IPCAs abaixo de 6, depois subindo para 6,20. A volatilidade não acabou. Anota duas datas agora, nessa última semana de agosto, no dia 29, uma data importantíssima lá para os Estados Unidos e, em particular, relacionada a Donald Trump. Acompanha aí. E no dia 30, uma data importantíssima aqui no Brasil, do ponto de vista, então, da questão econômica. Essas duas datas podem trazer ainda mais volatilidade no mercado, mas eu já te digo já qual é a tendência. Vamos começar falando então, primeiramente, a questão da expectativa de juros no mercado americano, para você entender qual é a tendência mundial. Você tem aí na sua tela duas barras, uma à sua direita dizendo 76%. 76% do quê? De corte de juros nos Estados Unidos em 0,25. A barra menor é a possibilidade de corte de 0,5% lá nos Estados Unidos. Em outras palavras, somando essas duas, já dá 100% de probabilidade do início da queda de juros nos Estados Unidos, com uma tendência maior de começar cortando 0,25, começar por um corte menor, mas já está 100% precificada. Próxima reunião, 18 de setembro, igualzinha à nossa reunião, tá aí na sua tela, lá no alto do gráfico. Corte de juros americano começando. Isso faz com que todas as economias mundiais repensem a sua política monetária, o seu corte de juros. Nessa tabela agora, você tem os próximos cortes. À sua esquerda, a data da reunião. Já falei do dia 18. Agora olha essa aí, que é o dia 7 de novembro, que eu marquei à sua esquerda. Veja, novo corte de juros, 52,9%. Está aqui, ó, marcado para você à sua direita. Outro corte de juros. Depois, a última reunião de dezembro, dia 18 de dezembro. Agora, o corte já é esperado em 0,5% no mercado americano. Em outras palavras, os juros não vão cair, vão literalmente desabar ainda esse ano nos Estados Unidos. E com essa expectativa, nós já tivemos uma entrada gigantesca de recurso no Brasil e, em particular, na Bolsa de Valores. Se você está fora do clube de membros, não sabe o que eu venho trazendo há quase 3 semanas por lá. As minhas entradas, as minhas expectativas. E você fica sabendo a partir do segundo plano lá no clube de membros. Você precisa entrar e compreender melhor o que está acontecendo. Juros literalmente desabando. De maneira que em 2025 esses juros podem voltar para 3%. Vini, então isso é extremamente positivo para a economia? Mais ou menos. Geralmente, quando os juros começam a cair, é um sinal de alerta. E se eles despencarem, é um sinal total de alerta.
podemos estar diante de uma recessão. E recessão nos Estados Unidos costuma ser uma recessão mundial. Mas, por enquanto, ainda não. Fica só o alerta para você. E por que o Brasil está, então, na contramão da economia mundial? Olha esse gráfico aí, com as expectativas da nossa taxa Selic para as próximas reuniões do Copom. Eu vou até aumentar de tão absurdo que é. Repara, você tem aí 3 barras. A da esquerda é pela manutenção da taxa de juros. 36% do mercado literalmente colocando dinheiro nele. Mas veja que a barra mais alta é pelo aumento de 0,25%, 42%, que somada por uma expectativa de 22% de aumento, já está dando aí no mercado quase 66% então de expectativa de alta. Eu disse alta de juros no mercado brasileiro. Relembrando, mercado americano vai despencar e nós estamos indicando aumento da taxa de juros na próxima reunião, dia 18 do 9. Mas, Vini, é só lá, é um momento único. Não é não. Se nós olharmos aí para o gráfico seguinte, que é a próxima reunião, que vai ser então no mês seguinte, você vai ver então, tá aqui ó, 5, 6 de novembro na sua tela, que seria a próxima reunião. Agora ainda tá pior. O mercado está projetando nessa barra quase 50% de chance de um aumento de 0,5%. Veja que o aumento de 0,25 está em 26 e ainda tem alguns malucos apostando em 0,75. Em outras palavras, é o mercado literalmente pressionando, indicando então que o aumento da taxa de juros no Brasil é quase uma certeza, é uma pressão muito forte. E eu venho trazendo para você corretoras e bancos a cada dia dizendo isso. Falei para vocês da Asa Red, falei para vocês do Banco AVC, falei para vocês também da XP, enfim, inúmeras instituições pressionando por mais alta de juros. E isso começa a se refletir exatamente aqui, as expectativas de juros futuros. Veja lá, para janeiro de 26, dia 1º de janeiro de 2026, ou seja, final de 2025. Vou aumentar aí na tela para você ver. 11,46 significa uma expectativa de taxa Selic de 11,25 para final de 2025. É realmente o Brasil completamente destoado da economia mundial. E por que isso está acontecendo? Agora vem a explicação. Só que antes, dá aí aquele super like para ajudar o nosso canal. Aqui tentamos traduzir de forma objetiva e clara para onde vai a economia brasileira e mundial. Esse aqui é o Boletim Focus da semana passada. Toda segunda-feira é divulgado. Não se apegue aos números, mas às tendências. A primeira informação que você tem aqui no alto à esquerda é a expectativa de inflação. Veja que ela vem subindo, 4,05, 4,20, 4,22. Ou seja, a inflação aqui no Brasil, expectativa para final de 2024, subindo. Se você seguir nessa primeira linha, vai ver que para 25 também está aumentando. 3,90, 3,97, 3,91, caiu um pouquinho. Em outras palavras, a expectativa no Brasil é de inflação mais alta, para 24 e para 25. E aí você olha para o PIB, esse é o ponto principal. 2,15, 2,20, 2,23, expectativa de PIB subindo no Brasil. Muitos economistas falando até em 2,5. Olha para o próximo ano, 1,93, 1,92, 1,90. Para o próximo ano está estável. Vini, como compreender isso? Ponto número 1. Devemos ter um crescimento muito forte em 2024. Expectativas aí de 2,5% do PIB. Ponto número 2. Esse PIB está muito focado em serviços. O desemprego está baixo. A renda da população, por ser baixa, está até aumentando. E aí nós temos um consumo interno muito forte que está puxando o PIB. É os serviços que está puxando o PIB. Por outro lado, temos uma inflação bastante elevada. E aí vem a expectativa. Veja, a taxa Selic aqui pelo Copom ainda está mantida em 10,5%. Ainda está. Eu não me surpreenderia se a partir de setembro essa expectativa começasse a subir novamente, acompanhando o mercado, para tentar conter a inflação, o mercado que está muito aquecido. Então o Brasil está na contramão.
economia crescendo, serviço crescendo, mas puxando também a inflação. Então aqui a tendência é tentar desacelerar esse processo para que a inflação não fique desancorada. Aí você entende todo esse cenário. Só que isso para mim é no curtíssimo prazo, porque quando olhamos em prazos maiores, a situação pode se complicar, principalmente se chegarmos em 2025 com uma recessão deflacionária que eu venho falando aqui para você. Continuando o vídeo, vamos olhar agora as taxas, as expectativas então do Tesouro. Falei para você lá no nosso clube de membros que a tendência então para mês de agosto era uma tendência de queda. Olha as taxas aí, chegaram a 11,98, desabaram, chegaram a 11,36 e agora estão aqui 11,46. Para e pensa aqui comigo. 11,46 foi a taxa de fechamento do pré-fixado 2027, ou seja, o título que vai vencer em 2027. Quando nós voltamos aqui para a expectativa então de juros futuros, se eu colocar aqui, tá lá, ó, 11,47 a expectativa da taxa Selic. Tem algo errado. Alguém está mentindo. Por que alguém compraria um pré-fixado nessa taxa se a expectativa da taxa Selic é praticamente a mesma? Fica aí a pergunta para você. Ou não teremos juros nesses valores, ou então o pré-fixado está errado. Qual dos dois você está acreditando? Coloca aí nos comentários que eu quero entender qual é a sua visão. Vini, e para o longo prazo? Tá aí, ó, 2031, os últimos 30 dias. Também claramente uma tendência de queda. Mas quando chegou ali por volta de 11,5, veja que por duas vezes apresentou um suporte e aí voltou a subir. Agora em 11,69. Mas a tendência, olhando para o histórico aí, você vê que era de queda, claramente. Vamos ver também aqui o IPCA 2045, aquele título preferido para você, para marcação a mercado. Taxa também dos últimos 30 dias, não é diferente, taxa de queda. Chegou a 6,34, uma taxa maravilhosa para quem investe para o longo prazo. Vou repetir para você, investidor, 6,34, uma taxa maravilhosa. A taxa veio testar novamente os 6%. Falo e repito para você, existe aí um suporte em 6%. Veja que por diversas vezes ela tentou se manter aí abaixo e depois voltou a subir novamente. Vai tentar testar esse suporte em 6% em breve. Vou repetir, vai tentar esse suporte em 6% em breve. Mas hoje a taxa está em 6,10. Tá aí as taxas, uma a uma para você no curto prazo. Já quando abrimos o gráfico um pouco melhor e olhamos o gráfico histórico, repara, essa taxa de 6,13 é uma taxa interessantíssima quando você olha esse histórico dos últimos 7 anos. Veja que poucas vezes subiu acima dessa linhazinha de 6% aqui à sua esquerda. Aí, para você entender esse movimento. E se chegar ali de volta a 6,5, aí é imperdível. Mas você que fica aí esperando, sonhando, aguardando e não investe, talvez você esteja deixando o tempo passar. Não é indicação de investimento. Aqui é a opinião traduzida para você de forma sincera, transparente, para que você não seja enrolado. Por falar em ser enrolado, últimos 2 avisos. Novamente, olhe para o dia 29 lá no mercado americano, para o dia 30 aqui no Brasil. A volatilidade não acabou. E na próxima semana, vamos falar na primeira semana de setembro sobre previdência privada, porque esse é o investimento que eu mais tenho e você vai saber como sair do pesadelo da sua previdência. Vou repetir, do pesadelo da sua previdência. Por que que mais de 80% das previdências não ganham nem da taxa Selic? E vai compreender muito melhor. Eu vou deixar a descrição na descrição desse vídeo. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.